Desertos, conhecidos por sua seca implacável, escondem sob suas areias uma abundância de água no subsolo. Essa água, chamada de lençol freático, existe em grandes quantidades em algumas das regiões mais áridas do mundo, criando um paradoxo intrigante. Como esses ambientes desérticos, onde a vida parece difícil de prosperar, podem ter tanta água logo abaixo da superfície? A resposta envolve uma combinação de fatores geológicos, climáticos e históricos, revelando quanto a Terra guarda mistérios complexos e fascinantes sob sua superfície. A formação dos desertos se formaram principalmente devido a padrões climáticos que causam baixa precipitação. Correntes de ar quente, vindas das zonas tropicais, empurram a umidade para fora dessas áreas, criando regiões áridas. Ao longo de milhões de anos, o clima de diversas partes do mundo mudou, transformando antigas florestas e regiões férteis em desertos. Esse processo contínuo resultou na criação de áreas como o deserto do Saara, onde praticamente não chove, mas a água ainda pode ser encontrada abaixo da superfície. O papel dos lençóis freáticos. Lençóis freáticos são grandes reservatórios de água subterrânea formados ao longo de milhares de anos. Quando a água das chuvas ou de rios penetra o solo, ela se acumula em camadas de rocha permeável, criando enormes depósitos. Mesmo em desertos como o Saara, essas águas subterrâneas permaneceram, armazenadas ao longo de eras passadas, quando o clima da região era muito mais úmido. Assim, mesmo que a superfície seja seca e inóspita, a água continua a fluir nas profundezas do solo. A geologia por trás do fenômeno. A formação de lençóis freáticos está intimamente ligada à geologia das regiões desérticas. Rochas porosas e permeáveis, como arenito, permitem que a água se infiltre e fique armazenada por longos períodos. Em muitos desertos, essas camadas de rochas porosas foram cobertas por camadas impermeáveis, como argila ou rocha dura, que impedem a evaporação da água. Como resultado, grandes quantidades de água permaneceram abaixo da superfície, acessíveis apenas através de perfurações profundas. A história climática dos desertos. Muitos foram, no passado, regiões cheias de vida e vegetação. O Saara, por exemplo, há milhares de anos, abrigava lagos, rios e florestas tropicais. À medida que o clima global mudou, essas áreas secaram, mas a água que um dia alimentava os rios e lagos não desapareceu completamente. Ela se infiltrou no solo e formou lençóis freáticos profundos. Esse histórico climático explica por que regiões hoje áridas podem abrigar grandes volumes de água subterrânea. O efeito da evapotranspiração. Embora haja muita água no subsolo, ela não consegue atingir a superfície de maneira natural por causa do processo de evapotranspiração. Esse processo ocorre quando a água na superfície evapora rapidamente devido ao calor extremo e à baixa umidade do ar. Sem vegetação suficiente para reter a umidade e sem chuva frequente para alimentar os cursos de água, os desertos permanecem secos, mesmo com água logo abaixo. O ciclo de evaporação torna difícil que a água subterrânea tenha impacto na superfície. Desertificação e seus impactos. O processo pelo qual áreas anteriormente férteis se transformam em desertos, tem acelerado em várias regiões do mundo. A atividade humana, como o desmatamento e a agricultura intensiva, contribuiu para a degradação do solo. Em muitos casos, essas áreas desérticas abrigam reservas de água subterrânea, mas a deterioração da superfície impede o uso dessa água de maneira sustentável. Assim, enquanto o subsolo possui recursos hídricos valiosos, a desertificação continua a ameaçar a vida na superfície. Os oásis, exceções no deserto. Em algumas áreas desérticas, a água subterrânea chega à superfície, formando oásis. Esses pontos são verdadeiras exceções no meio de vastas paisagens secas. Oásis surgem quando o lençol freático está próximo da superfície e, por meio de fissuras na rocha, a água é capaz de emergir. Essas áreas são cruciais para a sobrevivência da fauna e flora do deserto, além de servirem como refúgio para populações humanas que vivem em regiões áridas. A existência de oásis é uma prova da presença de água abundante nas profundezas.
Perfurações em desertos para acessar água. Para acessar as reservas de água subterrânea, muitas regiões utilizam perfurações profundas. Poços artesianos, que perfuram até as camadas de rocha porosa, permitem que a água subterrânea seja bombeada para a superfície. Em algumas regiões do mundo, essa prática tem sido essencial para fornecer água a áreas secas. No entanto, a superexploração desses recursos pode levar à diminuição dos níveis de água subterrânea, tornando o acesso à água cada vez mais difícil e comprometendo a sustentabilidade dos oásis e das populações locais. A importância da conservação da água subterrânea. Embora tenham água no subsolo, a conservação desse recurso é crucial. Em muitos casos, a superexploração dos lençóis freáticos tem causado a redução das reservas de água, colocando em risco ecossistemas e populações dependentes. O uso sustentável da água subterrânea é essencial para garantir que as futuras gerações possam aproveitar esse recurso. A preservação dos lençóis freáticos exige práticas agrícolas mais eficientes e um controle rigoroso sobre a extração de água em áreas áridas. Os desertos que florescem em algumas ocasiões, quando chuvas raras caem e o solo árido transforma-se temporariamente em um terreno fértil. Plantas adaptadas a essas condições florescem rapidamente, aproveitando a água antes que ela evapore. Isso acontece, por exemplo, no deserto de Atacama, no Chile, que fica temporariamente coberto de flores após chuvas sazonais. Embora essas flores sejam passageiras, elas demonstram o potencial do solo desértico de responder à água, mesmo que o ambiente geral permaneça seco. Tecnologias para a captação de água no deserto. Nos últimos anos, diversas tecnologias foram desenvolvidas para captar e utilizar a água presente no subsolo. Sistemas de dessalinização, poços artesianos mais profundos e novas técnicas de irrigação são algumas das soluções implementadas em regiões áridas. A captação eficiente e o uso sustentável da água subterrânea têm ajudado a transformar desertos em áreas cultiváveis, reduzindo os efeitos da seca e aumentando a capacidade de sustentar a vida em regiões antes inabitáveis. A simbologia do deserto e da água sempre foi um símbolo de aridez, resistência e sobrevivência na imaginação humana. A presença de água no subsolo, por sua vez, representa a esperança e a vida em meio a condições adversas. Essa dualidade entre a superfície seca e o recurso vital escondido nas profundezas do solo reflete um dos maiores mistérios da natureza. Em muitas culturas, a água no deserto simboliza renascimento, força e a capacidade da natureza de se regenerar mesmo nos ambientes mais extremos. Os desertos, com toda a sua aridez aparente, escondem sob suas areias vastas reservas de água que desafiam nossa compreensão superficial desses ecossistemas. A existência de lençóis freáticos em áreas tão secas demonstra a complexidade dos processos geológicos e climáticos que moldaram o nosso planeta ao longo de milhões de anos. Compreender a relação entre a água subterrânea e o ambiente desértico não apenas nos ajuda a decifrar os mistérios da Terra, mas também destaca a importância da gestão cuidadosa desses recursos para o futuro da humanidade. Até a próxima!